E falando sobre o Rio Guaribas, ao longo da coletiva, o prefeito Pablo Santos tocou nesse ponto e principalmente nessa possível revitalização do Rio Guaribas. Vamos acompanhar. A gente teve semana passada justamente tratando do Rio Guaribas com o nosso secretário de Meio Ambiente, Daniel Oliveira. Como dito anteriormente, uma obra de revitalização do Rio Guaribas é uma obra de um volume financeiro assim fora da realidade do município de Pix. Então ele mandou uma equipe de uma consultoria, que é a cidade de Pix, com a secretária de Meio Ambiente, para avaliar o Rio Guaribas e dentro dessa consultoria pensar num projeto para realmente fazer a revitalização do nosso rio, né? Porque a gente sabe que hoje o nosso rio, tudo que você vai mexer no rio tem que ter os cuidados com relação ao meio ambiente. Vocês viram que o prefeito anterior, por uma questão ambiental, ele foi multado e a gente tem que tomar esse cuidado até para fazer qualquer manuseio dentro do Rio Guaribas. E para isso a gente tem que ter essa segurança, mas a gente já está atento com relação porque é um dos problemas, gente. Além de tratar da drenagem, a gente tem que tratar também de renascer o Rio Guaribas aqui na nossa cidade. Isso é um compromisso nosso também. Essa discussão, Paula, da revitalização do Rio Guaribas é uma discussão antiga, né? Até eu que não sou daqui, estou aqui em Picos há pouco mais de uma década e ao longo dessa última década a gente tem acompanhado com mais presença, de uma forma mais constante e frequente, essa discussão sobre a revitalização do Rio Guaribas diante desses eventos extremos climáticos que a gente vem sofrendo ao longo dos últimos anos. A gente fala sobre revitalização do Rio Guaribas e a gente imagina que é algo fácil, que seria só colocar um trator, escavar o rio para essa água poder correr, limpar ali, e não é. Quando a gente encontra os estudos que mostram como deveria acontecer essa revitalização, a gente se depara com o investimento que é preciso. E dentro da coletiva, o prefeito ele tocou também nesse ponto dos recursos, o quanto que é necessário de dinheiro para ser investido para conseguir fazer a revitalização do Rio Guaribas. São etapas distintas. A primeira etapa se faz uma assessoria. Depois dessa aí se trabalha o projeto para revitalização. E o mais difícil é a questão do recurso, porque para a gente fazer a revitalização, a gente tem duas obras importantes, gente, e obras muito caras para o nosso município. Primeiro é a questão da drenagem de toda a nossa cidade. O governador Wellington, no primeiro momento, ele autorizou fazer o projeto de 5 milhões, que esse é o projeto base de drenagem do nosso município. E aí depois é que nós vamos correr atrás do orçamento federal, como foi dito, Parnaíba foram quase 100 milhões liberados pelo PAC. Uma revitalização do Rio Guaribas não foge muito dessa diferença orçamentária. Então, chegar para você hoje e lhe dizer, olha, eu vou resolver o problema do Rio Guaribas daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu vou estar mentindo. O que eu estou aqui prometendo para vocês é que a gente vai correr atrás para tentar resolver esse problema. Tudo que está acontecendo com a gente é reflexo também de muito do que a gente faz com a nossa cidade, né? É quando a gente invade um leito de um rio, quando a gente constrói uma casa num local onde aquela água ela tinha aquela passagem, né? Então eu acho que também a população ela tem que fazer essa reflexão, né? E também como é que nós estamos tratando a natureza, como a gente também tem tratado o bem comum. Paula, 2 pontos importantes. A possibilidade de uma revitalização do Rio Guaribas custar aí cerca de 100 milhões de reais, um investimento alto, e principalmente trazer a culpa para a gente também, né? Às vezes a gente fala muito da chuva, né? A chuva causou isso, o temporal causou isso, e é importante a gente fazer essa reflexão de que forma eu contribuí para isso. O que foi que eu fiz dia a dia, mês a mês, ano a ano, para a gente chegar nisso. A minha casa, a minha construção, enfim, é trazer essa reflexão, né? Às vezes a gente joga muito para o universo, né? A chuva causou isso, o temporal causou isso, mas é preciso também a gente entender, e cada vez mais a gente fala de educação ambiental, porque o que acontece em Picos, em outros estados do Brasil, em outros países que a gente tem acompanhado esses eventos extremos, climáticos, é muito resultado do que a gente faz. Exatamente, Clebson. Trazendo aí uma questão histórica, Picos é uma cidade que respira economia.
Talvez por isso esses outros setores tão importantes tenham ficado em segundo plano, em plano de fundo, como a questão da habitação, como a questão da preservação ambiental. A gente tem um rio que foi muito importante para dezenas de famílias que viveram no passado e hoje a gente tem um rio morto que sangra quando chove. Então, realmente, essas ações, elas são reflexos da ação humana. Nós, enquanto seres humanos, enquanto agentes, nós também temos a nossa parcela de culpa. Quando a gente joga o lixo no local inadequado, é comum a gente presenciar pessoas fazendo mudanças, descartando móveis, jogando em locais próximos a nascentes de rio, próximo ao rio Guaribas, a gente vê entulhos grandes de lixo próximos a estes locais. Então, são situações que a gente também tem a nossa parcela. De fato, o poder público está buscando agir, mas essa ação, ela é emergencial e é futura. E a nossa ação, ela tem que ser diária. Porque caso essas ações do poder público, elas aconteçam, mas a nossa parte, ela não é feita, então o problema ele vai ser cíclico e recorrente, que é o que a gente vê hoje na cidade de Picos. O problema das enchentes não é de hoje, é de décadas passadas. Em 2004, Picos viveu a maior cheia da cidade. Talvez se a gente tivesse aquele volume de chuva hoje, a gente não consegue nem imaginar como seria a enchente que aconteceu em 2025 e no final de 2024. Antigamente haviam menos habitações, o rio ele tinha um fluxo de água para correr, tinha o seu ciclo normal para a água ela poder escoar. Hoje não. Então é preciso a gente repensar também as nossas ações. E acredito que o poder público, Clebson, ele também vai fazer essa segunda via, que é trabalhar a educação ambiental. Não adianta somente as ações do poder público, mas é preciso conscientizar a população. Hoje a gente vive numa sociedade movida pela economia, por outras questões, mas é importante a gente se situar no meio em que a gente vive e entender que esse futuro ele vai existir dependendo das nossas ações agora. Então, hoje, a nossa geração enfrenta essa realidade. Possivelmente, futuramente, serão nossos filhos, se essa situação ela não for controlada. Então, é preciso também a gente fazer a nossa parte, a nossa ação e repensar o futuro de Picos. Essa realidade que está acontecendo aqui agora, possivelmente vai acontecer novamente, queira Deus que não, mas isso são projeções. Outras cidades poderão viver isso que a gente está vivendo agora, então é preciso existir essa consciência humana aliada às ações do poder público. E é importante também, Paula, trazendo para essa reflexão nossa também, uma reflexão dos gestores, né? Até que ponto essa fiscalização ela está acontecendo de forma correta? Uma empresa, ela construiu ali a sede dela próximo de um leito de um rio, ou alguém construiu uma casa à margem de um rio porque alguém deu um documento liberando que ela construísse. Né? Então, assim, é importante também que os gestores façam essa fiscalização. Eu estou trabalhando de forma correta? A fiscalização ela está acontecendo? Se ela não está acontecendo, essa fiscalização ela não está acontecendo de que forma? A multa, ela está funcionando? Se ela não está funcionando por quê? Então é importante também os gestores, e aqui a gente fala de pessoas que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, numa Secretaria de Obras que fiscaliza muitas vezes essa invasão desordenada, desmatamento. Por que está desmatando uma área, por exemplo, que era preservada? Por que de repente surgiu uma empresa em um morro que precisou ser cortado? Então é importante também a gente trazer essa reflexão para o poder público, para os gestores. Às vezes a gente encontra uma família carente que ela consegue construir uma casa de madeira muito carente ali numa encosta do morro e a gente entende também a situação da vulnerabilidade das pessoas que ali foi o local que ela encontrou. Mas e a fiscalização? Não teve alguém para dizer, olha, você não pode, vamos agora acionar a assistência social para levar você para um local, para um conjunto habitacional. O poder público ele tem que funcionar também. Assim, são muitas camadas que precisam ser discutidas. A discussão é bem mais do que isso. É muito mais ampla. Essa discussão ela é muito mais ampla e ela atravessa todos esses pontos. É importante que o poder público funcione. A gente também tem que partir desse ponto, que o poder público ele tem que funcionar. A gente tem uma cobertura completa sobre essa enxurrada, desdobramentos, sobre essas discussões que a gente está trazendo aqui também dentro do Jornal de Picos, lá no nosso portal. Tem reportagem completa para você, cobertura completa, não só sobre a enxurrada, mas todas essas discussões.
É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai te levar direto para o Cidade Verde, Ponto com Picos, aos cuidados da jornalista Paula Muniz. Paula, queria agradecer sua participação. Eu que agradeço, Clebson, e até a próxima. Até a próxima.